pouquinho da cura quântica. Legal. É uma palavra que está muito em alta agora. E acho que está muito também banalizada. Como que funciona essa cura quântica e por que se deu esse nome? Por que entrou o quântico aí na história? Quântico, que você vai de um ponto A, que é o teu desconforto, para um ponto B, que é o fim do método. Tá? A cura quântica ela é um método que foi trazido para o Brasil por uma mineira chamada Silvana da Cunha. Ela estava na Alemanha, ela era modelo lá, fazia tudo mais, e começou a fazer isso lá, deu certo, e ela voltou para o Brasil e difundiu. São alguns professores que têm autorização para dar esse... Ela também dá, mas alguns professores dão esse curso, tá? Então, quântico, porque ponto A para o ponto B é muito rápido. É um método que ele dura 10, 15 minutos, mais ou menos. Rápido. Ele é bem rápido, tá? É um processo em que, se for presencial, a pessoa vai ficar deitada, tá? Eu vou tocar no ombro dela 9 vezes. Cada vez que eu toco no ombro esquerdo, que é o lado do coração, é um passo do método. Então, o que é importante? Ela vai estar pensando no desconforto dela. Então, se é uma dor no ombro, você vai pensar na dor no ombro. Não vai pensar que o ombro sare, porque aí não funciona. Porque você tem que provocar o teu cérebro para que ele busque no emocional o início disso. Todo desconforto, toda doença, né? Ela tem o início no emocional. Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Débora Duarte. Oi, gente, eu sou a Renata Gildice. Estamos de volta, né? Recém participação especial de mamãe hoje. Hoje a gente está seguindo o baile aqui. Mas com um convidado muito especial. Olha, gente, a gente já está pronta aqui para várias perguntas. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, né, Rê? Vamos deixar aqui os nossos recadinhos, né? Isso, pessoal. Então, assim, bom, a gente já está... né, já passamos de 100 episódios, né? Então, se você não conhece a gente ainda, bom, primeiro, lógico, sejam bem-vindos, né? Sejam bem-vindos, bem-vindas. E a gente gostaria que vocês aproveitassem esse momento, peguem o seu dedinho, coloquem lá, ativem as notificações, inscrevam-se. E assim, se possível, escrevam algum comentário, põe um coraçãozinho, para que o algoritmo possa entender que você tem interesse aí nos nossos conteúdos. É um segundinho, né? Gente, mas faz muita diferença para a gente continuar esse trabalho. É isso aí. Vamos também chamar a mensagem de otimismo dessa semana do Paulo Amaro. Olá, meninas! Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a este momento da mensagem de otimismo. Sorria. Sorria hoje e agora, por todos os motivos que conhece e até mesmo pelos que ainda vai descobrir. Sorria porque não vai pagar nada por fazê-lo. Comprometa-se com a felicidade, mesmo que não saiba o que o futuro lhes reserva. A tristeza é uma inimiga vencida a partir do momento em que você sorri. A solidão tem os dias contados, quando decide não desistir. Por isso, não se deixe abater perante as preocupações. Está na sua mão a possibilidade de mudar o rumo de qualquer acontecimento. Um beijo, meninas. Um beijo, pessoal. E até o nosso próximo programa. Obrigada, Paulo. Um beijão. E vamos apresentar, né? Já estamos cheias de dúvidas aqui. O Nestor Pazos, ele é terapeuta holístico e trabalha com um monte de coisa. Reflexologia, trouxe os pezinhos. Eu amei os pezinhos. Muito legal. Seja bem-vindo, Nestor. Obrigado pela oportunidade e vamos ver se a gente consegue agregar, né? Com certeza. Já conseguiu. Nestor, acho que a gente pode começar falando porque normalmente essa área holística, né, que cuida mais da alma, é uma área muito voltada para mulheres, né? Como que você se interessou por esse... Você estava me contando sua história, você não começou como terapeuta, não teve nada a ver. Como que você entrou nesse mundo, Nestor? Eu sempre gostei de lidar com pessoas, sempre gostei de ter as pessoas de bem-estar, de bem no geral. E eu sempre tive esse chamado, né? Eu acho que é um caminho que a gente tem que seguir. Tá. É um chamado que a gente tem.
E aí eu procurei dentro disso, né, o que se encaixa nisso. E aí veio a parte de ajudar as pessoas em algumas situações, e eu fui para o Reiki. Né? Eu conheci... Quantos anos você tinha quando você começou a estudar Reiki? O Reiki eu já estou, acho que uns 8 ou 10 anos nessa parte de Reiki. O Reiki... Hoje você tem vários tipos de Reiki, né? Você tem o Reiki Usui, que é o que eu tive a minha primeira formação, tá? Meu mestre, hoje ele mora no meio do mato também, ele fugiu do mundo, né? Mas ele tá bem, produz mel e tem o programa dele e tudo. E depois eu fui conhecendo outras opções, mas eu gostei muito do Reiki xamânico. Reiki xamânico estelar, que é o que eu uso. Nunca tinha ouvido falar nisso. Você tem várias, mas ele usa, são 20 símbolos, né? E também se inclui os do Usui. Os últimos 4 símbolos, eles estão dentro do contexto. E é o que eu trabalho hoje. Eu acho que ele é muito eficaz e... Então, como você... Afinidade, você teve mais afinidade? Afinidade, é bem isso, afinidade. Linha, né? Afinidade, né? Mas as pessoas têm a gente fala de Reiki, é importante falar que o Reiki não tem nada espiritual, né? Muita gente, mas isso principalmente o pessoal, né, de algumas crenças, né? E a gente deixa bem claro isso, né? Que o Reiki não tem nada de espiritual. É uma energia, tá? Que você tem dentro do Reiki xamânico. O que a gente aprende? Você tem uma energia que vem do cosmos, que ela entra pela nossa cabeça, né? Que nós temos um chakra aqui. E você tem uma energia da Terra, que ela sobe, é a telúrica, né? Ela sobe. Então, elas se encontram aqui no coração do coração. Elas saem pelos braços e formam o teu campo áurico. Mas você tem todos os 7 chakras que nós temos, em que eles trabalham com uma velocidade. Essa velocidade é que a gente chama de equilíbrio, né? Que a gente trabalha na aplicação do Reiki. Então, por exemplo, aqui você tem o laríngeo. Se você está com esse chakra fraco, você tem mais dificuldade para externar a sua comunicação. E também está aliado à garganta, tá? Ao órgão. Você tem o cardíaco, que é a alegria, também está aliado ao coração. E vai por aí afora. Então, quando eu estou aplicando o Reiki, eu sinto muito assim... Eu não acho que a pessoa está... Eu sinto, quando eu começo a bocejar muito, eu começo a lacrimejar, eu sinto que a energia da pessoa, dos chakras da pessoa, está devagar. E aí a gente vai... Né? Junto com a aplicação, eu trabalhei com umas pedrinhas, né? Com uns cristais, em onde eu sinto que você tem uma menor energia, que o chakra precisa de uma ativação, eu coloco uma selenita, que é uma pedra de limpeza, e depois um quartzo verde, que é uma energização. Aí eu já até explico para a pessoa, eu trabalho com um sininho também, né? Um sino que eu bato o sino para não assustar, que o sino ajuda para que... A elevar. É que aí você já falou assim, vários termos que uma pessoa que não... que já vai sair correndo, uma pessoa que não está familiarizada, né? Mas acho que hoje o que ajuda vocês um pouco é que, assim, hoje você vê, quem está no Instagram, tal, você vê a energia das mãos. Hoje, assim, a ciência, ela tá caminhando, porque, gente, senão um celular não existiria, né? Lógico. Tipo, você não vê a emissão, né, de uma onda. O legal do Reiki é que você não tem distância, não tem tempo, né? Então, por exemplo, você pode estar num outro hemisfério, que inclusive eu já fiz Reiki para pessoas que estavam na Espanha, Portugal, em outros lugares bem distantes, que ele tem a mesma eficácia do que o presencial. Então, é uma coisa que hoje está muito em voga, né? Já está consolidado. A pessoa antes... que é isso? Eu vou ficar aqui e vou receber a energia. Não. Hoje a pessoa já está, né? Ela já aceita muito bem, né? Uma outra coisa também que eu acho legal a gente falar é animais, né? O Reiki pode ser aplicado em animais. Cães, gatos, principalmente cães e gatos, né? Eu fazia num lugar aqui próximo do Campo de Marte, da prefeitura, que eles têm os animais para adoção, gatos e cães. E aí, quando eu chegava lá, as veterinárias já falavam, olha, fulano, né, de todos os cachorros têm nome, o fulano, caramelo. tá com problema na coluna, tá?
fulano tá com... Eles têm, o cachorro tem muito problema de coluna quando tá velhinho, muito problema de rim, né? Então, Igual assim... ser humano, né? E uma coisa interessante, né, que eu acho pontual, o cachorro, quem tem pet em casa, o cachorro, ele tem o dom de absorver, se você tem alguma doença, ele puxa essa doença para ele. Ele puxa, absorve energia, assim. absorve e às vezes ele até vai para o sacrifício no teu lugar. Nossa, então, isso acontece muito. E o gato já não. O gato, ele já puxa ele puxa teu desconforto, só que ele consegue ele tirar... transmuta. E transmuta, tá? O cachorro, na tua casa, nos lugares melhores, é onde ele vai estar. Onde o cachorro fica, a energia está mais positiva. E onde o gato fica, onde está mais negativo. Ele está transmutando. Interessante. E quando o gato fica muito próximo de você, você fica de olho onde que ele está. Você está sempre no mesmo lugar, vai atrás, porque pode ser que tenha alguma coisa que ele está transmutando e já é um indício para que você vá se cuidar. Ai, que legal, né? Interessante. E aí, nesse processo de fazer o reiki nos animais, assim, por exemplo, uma pessoa tem um cachorro em casa e ela tá com uma doença tal, e de repente o cachorro poderia até se prejudicar. E você interfere nisso para que ele possa também... Isso, a ideia é que a gente... fazer no tutor e Nos dois. Né? Não adianta fazer, tem que fazer nos dois. Então, quando quando um cachorro tem alguma coisa... eu até tive uma situação de uma colega nossa que o cachorro dela estava com um problema, X. Não lembro qual que era, mas eu falei assim, olha, dá uma olhada, acho que era a rim, alguma coisa, o cachorro tá, dá uma olhada em você. A primeira pergunta, quem é o dono? Porque às vezes o cachorro tá na casa, mas tem 3, 4 pessoas que moram, mas normalmente o gato e o cachorro, eles adotam um dono. Né? Então, esse é que tem que ser... tratado. Tem que ser tratado, tem que ter um cuidado maior. Então, é uma coisa interessante, porque... Sempre é bom fazer no dono e fazer no animal. E, Nestor, como que funciona o reiki, por exemplo? Você fez ali o alinhamento energético da pessoa. Passou um tempo, ela tem que fazer de novo? Ou é uma coisa que reverbera? Porque, por exemplo, nós somos espíritas, então a gente toma passe toda semana. Né? Tá. O reiki também funciona assim? O mesmo princípio. Tá? Eu posso fazer reiki em vocês agora, vocês... podem adentrar num ambiente que está negativo, conforme se vocês forem esponjas, né? Por exemplo, eu sou uma esponja. Eu tenho que tomar um cuidado, porque qualquer coisa, né? Eu fazia, por exemplo, reiki, eu ia no hospital, no Dante Pazanese, que é um hospital de ponta para transplantes, né? Do coração, aqui em São Paulo. E as pessoas têm lá, acho que são 15 pacientes que estão esperando o transplante. E é uma vida deles, tipo, porque o coração fica fraco, tá? Eles têm que usar um medicamento para que o coração... Porque o coração fica com 20% de capacidade, 30%. Então, esse remédio, né? Vai dar que o coração chegue no mínimo necessário para a pulsação. Então, essa pessoa está esperando lá um coração do tamanho do tórax dela, no mesmo grupo sanguíneo. Sim. Ela não pode estar resfriada, se pintar o coração compatível. Se ela estiver resfriada, ela não recebe. Pode fazer. Então, eu vi muitas coisas. Então, eu ia lá fazer reiki. Inclusive, eu trabalhava com o pessoal da paliativo, né? Que são cuidados paliativos. E eu ajudava muito, assim, as pessoas, as famílias. Porque eu cheguei 2 vezes, no caso que o médico falou assim, pode chamar o padre... porque de hoje não passa. Imagina, então, a esposa do rapaz, né, ela ficou assim em choque. E eu posso... O reiki é uma coisa que você tem que pedir autorização. Eu não posso fazer um reiki para vocês sem ter autorização. Tá? Uma coisa... Para o animal também, eu preciso pedir para o dono do animal. Posso fazer... Tem que ter uma permissão. Tem que ter uma permissão, né? Então, eu fazia o reiki para os parentes, né? Só que... eu saía de lá, eu saía muito pesado, porque o ambiente do hospital, você tem muita coisa lá perdida, né? Espiritualmente falando. Sim. Então, eles se apegavam, aí dá um trabalho, você estava falando, né? Que a gente tem que ter um cuidado. Por mais cuidado que você tenha, você pode tomar banho de ervas, não tem, ele vem. Então, você tem que sempre estar numa manutenção para que você tenha... então, o reiki, que nem você perguntou, pode acontecer de... a pessoa acabar de fazer e já... então, o reiki não tem... se for fazer hoje, daqui 5 dias. Não. A reflexologia, que a gente vai falar, é uma coisa. Mas o reiki em si,
ele alinhou, mas, tipo assim, amanhã você, às vezes, precisa fazer... Porque um chakra, ele desbalanceou. Não é tudo, você entendeu? Então, um desbalanceamento já dá o que afeta os outros, né? Então, tem todo esse contexto. E, Nestor, teve uma pergunta da nossa audiência, que está aqui no estúdio, que é: o reiki funciona à distância? Você falou que sim, né? Sim. Você consegue fazer à distância o reiki, né? Consigo sim. O que eu peço, por exemplo? Eu preciso de uma foto, se eu fazer um reiki para vocês duas, tá? Uma por vez. Eu preciso de uma foto tua no celular de hoje. Você vai tirar uma selfie. Por quê? Porque a tua energia de hoje não é igual, por exemplo, faz com o meu do meu WhatsApp, a minha foto. Não, tem que você tirar a foto Às do vezes WhatsApp. Você já pôs até filtro. Já nem então, é você lá. Então tem que ser uma foto pegando da cabeça, né? Para que eu trabalhe os chakras. Então eu peço da cabeça até a cintura. Porque a hora que eu estiver fazendo, eu vou fazendo chakra a chakra e vou com a foto mesmo. Eu coloco a foto e vou fazendo chakra a chakra para a energização. Nossa, é muito incrível, né? É uma possibilidade, gente, porque tem muita gente que não tem, por exemplo, uma pessoa que está doente, que não tem carro, não consegue se deslocar. É uma possibilidade e incrível. Assim, hoje em São Paulo, né, qualquer lugar que você vai, é 40 minutos. Não tem menos que isso. Então, já tem uma economia de tempo, tanto para você, terapeuta, quanto para o seu paciente, muito grande, né? E uma coisa que eu sempre peço para a pessoa, se ela tiver a oportunidade de ela ficar deitada, então vamos combinar um horário. Então, daqui meia hora a gente vai fazer, tá? Aí eu peço que você, se você tiver um incenso, porque o incenso, ele simula, ele te dá um ambiente, né? De tranquilidade. Ou um óleo essencial num difusor Pode também ser. funciona, né? Sim, alguma coisa bem suave. Você está deitada, tá? E se você tiver fone de ouvido, porque a hora que eu estou fazendo reiki, eu coloco uma musiquinha, tá? E aí você vai estar com os olhos fechados com essa musiquinha, uma musiquinha bem light, ajuda bastante no processo. Aí a hora que eu acabo, normalmente é feito online mesmo, né? Então você ao telefone vivo, assim, isso ao você vivo. quer dizer. Eu não faço com imagem, só com som. Tá. Então eu coloco a musiquinha, a pessoa fica deitada, sentindo, e depois na sequência o meu pacote normalmente eu passo um reiki e depois uma cura quântica, que a gente pode falar de cura quântica depois, tá? Com certeza. Mas o reiki é bem isso, e aí a pessoa já sente uma tranquilidade, já fica bem mais é importante isso, que ele esteja sem interferência de animais também, tá? Porque uma vez, isso foi na cura quântica, eu posso falar depois, mas assim, quando você vai fazer uma cura quântica, a pessoa tem que estar bem tranquila também, não pode ter interferência de pessoas e de animais, quando você quebra você tem que entrar numa frequência, não tem exatamente. como, né? Então tá o cachorro lá. Não dá pra você fazer a cura quântica dirigindo carro, na marginal. Não, pode fazer. Vai fazendo aí. Então é isso. E vamos falar um pouquinho da cura quântica. Legal. É uma palavra que está muito em alta agora. E eu acho que está muito também banalizada. Como que funciona essa cura quântica e por que se deu esse nome? Por que entrou o quântico aí na história? Quântico, que você vai de um ponto A, que é o teu desconforto, para um ponto B, que é o fim do método. Tá? A cura quântica ela é um método que foi trazido para o Brasil por uma mineira chamada Silvana da Cunha. Ela estava na Alemanha, ela era modelo lá, fazia tudo mais, e começou a fazer isso lá, deu certo, e ela voltou para o Brasil e difundiu. São alguns professores que têm autorização para dar esse... Ela também dá, mas alguns professores dão esse curso, tá? Então, quântico, porque ponto A para o ponto B é muito rápido. É um método que ele dura 10, 15 minutos, mais ou menos. Rápido. Ele é bem rápido, tá? É um processo em que, se for presencial, a pessoa vai ficar deitada, tá? Eu vou tocar no ombro dela 9 vezes. Cada vez que eu toco no ombro esquerdo, que é o lado do coração, é um passo do método. Então, o que é importante? Ela vai estar pensando no desconforto dela. Então, se é uma dor no ombro, você vai pensar na dor no ombro. Não vai pensar que o ombro sare, porque aí não funciona. Porque você tem que provocar o teu cérebro para que ele busque no emocional o início disso. Todo desconforto, toda doença, né? Ela tem o início no emocional.
Então, o teu cérebro ele vai fazer um escaneamento, vai buscar, essa dor no ombro é decorrente de uma situação que aconteceu e tal. Beleza. Lógico que é diferente de você caiu na rua, né? Aí você sabe o que foi. Mas uma dor no ombro, pô, verdade, então é isso. E aí, ela estando concentrada nessa situação, quando vão cair insights, né? Vem coisas para ela que o próprio cérebro faz o escaneamento. Às vezes ele busca, acha, e quando a gente acaba o processo, ela pode estar igual, às vezes acontece, como pode estar melhor. Uma vez eu estava numa situação, num trabalho de cura, e chegou uma moça que ela sofreu um assalto e levou um tiro, e o tiro, por coincidência, pegou no ombro, e ela não conseguia levantar. Ela chegava até aqui e não conseguia. E era desconforto dela. Aí eu falei, então pensa nessa situação do teu desconforto. Aí eu fiz, tarará, acabou. Aí quando acaba, eu peço para você fazer uma respiração. Você inspira. Quando você inspira, você mentaliza um ar cheio de saúde, enche o pulmão e solta bem devagarinho, mentalizando que você está soltando aquilo que não é seu. Você está mandando embora 3 vezes. Então, inspira e solta. Aí, quando ela voltou, eu pergunto. Primeira pergunta. Você está igual ou diferente? Sente o braço, sente as pernas, ela sente o corpo e tal. Aí ela pegou, olhou assim, está igual ou diferente. Aí ela pegou, ela levantou. Falou, nossa, eu estou levantando. Ela fazia só até aqui, ele conseguiu levantar o braço. Então, agora, vai muito da tua concentração, da tua fé, mas fé assim, não fé religiosa. Fé de você acreditar que vai acontecer. Se você for de costa, vamos ver o que vira. Aí porque o cérebro não faz direito, aí porque não tem dá. isso, você estava explicando antes, né, Nestor, que tem uma questão, às vezes os seus próprios bloqueios mentais te impedem de chegar à cura. Como que funciona essa questão? Então, às vezes você não está devidamente concentrado, ou o cérebro buscou o emocional, mas não conseguiu, por uma questão que a gente não tem muito... Na hora não conseguiu trazer essa tua busca. E depois vem. Então, às vezes, depois de 1 hora, a pessoa... passou, eu tava com uma tristeza muito grande. E, normalmente, o emocional ele já é mais rápido, sabe? Quando a pessoa volta... ela já... Nossa, eu tô bem mais suave, eu tô muito mais leve. Então, o efeito já é quase que mais imediato, né? Mas uma vez eu estava fazendo eu faço também serviço em domicílio às vezes, né? Eu fiz a reflexologia no rapaz e eu falei assim, ele tinha uma dor no ombro também, por coincidência. Aí eu falei, você não quer fazer uma cura quântica? Ele nunca queria, né? Não sei se ele não acreditava, tal. Eu falei, eu vou te dar de bônus essa cura quântica, tá bom? Tá bom. Só que ele tinha um poodle, né? Um poodle branco. Então, quando eu chegava, a secretária levava o poodle para passear, eu fazia a reflexologia, beleza. Quando o poodle voltava, já tinha acabado. E aconteceu nesse dia, eu fiz a reflexologia, o poodle voltou, eu falei, você não quer fazer a cura quântica? Tá, vamos fazer. Aí o poodle subiu na cama, eu falei, você fecha o olho e mentaliza na dor no ombro. Aí ele fechou o olho, e a hora que eu fui colocar a mão no ombro dele, o poodle... Aí ele tava com o olho fechado, ele já abriu o olho assim para o cachorro, né? Para prestar atenção no cachorro, porque ele tava preocupado. Você acha que deu certo? Não. Não deu, não tem como dar certo. Quer dizer, ele já tinha uma prevenção prévia, E aí, já tá vendo? Não funciona mesmo. Aí eu falei, bom, deixa quieto, fica para próxima. Então, por isso que é muito importante a concentração da pessoa. A fé, eu falo a fé no sentido de acreditar mesmo, né? Uma vez a gente teve o Lele aqui, o Lele Abdala, ele falou assim, se colocar em estado de permissão. Isso, né? verdade. E eu achei muito legal esse termo, porque realmente, se você já tá assim, vamos ver se isso vai. Você não vai, você tá desafiando. É lógico. E quando você tá desafiando alguém, você quer ganhar. Então lógico. Você quer ter razão. Quer ter razão, você quer comprovar que não funciona. Né? Agora, você falou que tá muito esse negócio de... tá um pouco modinha, né? O pessoal ouviu o galo cantar e quer comer ovo. Né? Então, tudo quântico. Eu acho que tem casos e casos, né? Na realidade, o nome desse método é TQC Cura Quântica. Hoje já virou tudo cura quântica. Eu até falava TQC Cura Quântica, mas ficava muito comprido, eu também passei para cura quântica. TQC é transformação, T de transformação, Q quântica, C de consciência. Transformação quântica da consciência, cura quântica.
né? Então, tudo é quântico, mas não é bem assim, né? Eu acho que as coisas elas têm que ter um caminho, tem que ter uma sequência. Tem que ser uma pessoa com qualificação, né? Porque hoje a pessoa faz um curso online de 2 horas e já se auto-intitula terapeuta. Você vê, você no Reiki, 10 anos. Então, assim, você já tem uma vivência. Sim. E vai vendo aquilo que funciona melhor também, não é? Exatamente. Para cada pessoa é um jeito. Você não tem um padrão. Em tudo, acho que na terapia, né? Os terapeutas que estiveram aqui não tem um padrão. Não, você vai chegar... depende muito da interação que existe, né? Entre o paciente e o terapeuta. E a reflexologia? Como que funciona? Eu acho que é legal que você também integra, né? Vamos fazer a reflexologia, vamos fazer a cura quântica, Sim. Você vai fazendo. Que casos ela funciona? Até falando um pouquinho, voltando até na cura quântica, que casos que funcionam? Por exemplo, depressão, ansiedade, que hoje assim parece que é um mal geral. Parece não, né? Com certeza Eu fui num curso esse final de semana e aí até o professor ele estava falando que o Brasil, assim, ele é o campeão de ansiedade do mundo, assim. Então, assim, realmente a gente está numa posição muito desafiadora. As pessoas hoje, primeiro que eu vejo muito, elas estão com as pedras nas mãos, né? Qualquer coisinha você tem que ter muito cuidado, porque qualquer pessoa está muito reativa, uma bomba relógio. Né? Então, a reflexologia, ela trabalha medicina tradicional chinesa, ela é baseada. Qual que é a origem dela, né? Medicina tradicional chinesa, tá? Depois a gente pode até falar é legal, da você medicina. estava falando dos 3 tipos, né, de atendimento. Isso. Então, assim, basicamente, os nossos pés, eles têm pontos, né? Eles têm pontos em que eu ativo determinados órgãos. Então, metade do seu corpo para o lado esquerdo, eu trabalho o pé esquerdo. Então, se você tem uma dor na tua perna, no teu braço, eu vou trabalhar essa lateral aqui. Então, eu ativo, por exemplo, tem um ponto do ombro. Eu vou pegar esse ponto, vou ativar para que a energia circule melhor. Na verdade, eu estou liberando a energia do ombro e vai por aí afora. A gente pode fazer também uma drenagem linfática com a reflexologia. Então, nós temos aqui, você tem os tendões, você temos canais, né? Você tem canais aqui que formam, né? Que a gente empurra a parte linfática aqui para cima, que você tem gânglios linfáticos. Então, eu empurro, como você está com o pé inchado, uma série de coisas, até para limpeza, né, de sanguínea. E aqui vai para os gânglios distribuem para que se faça a retirada disso. Ciático, também muita gente, né? Nós temos aqui o ciático, assim, a gente trabalha a batata da perna, tá? A batata da perna tem o ciático, ele desce aqui pelo ladinho, aqui está a parte do ciático, ele desce aqui. E aqui embaixo também é uma outra parte do ciático. Então, são vários pontos que a gente vai ativando. Da batata da perna, a gente trabalha para fascite plantar. Porque a fascite plantar é uma inflamação que você tem entre os músculos, né, da sola do pé. Então, eu trabalho aqui para liberar a fascite plantar. Parte de sexual, a gente trabalha, ativa útero, ovário, próstata. Toda a parte sexual a gente consegue ativar aqui nessa parte dos 2 ladinhos. Legal. Tá? Desse pé, que é do lado esquerdo é uma coisa. O nosso baço, ele tá só do lado esquerdo. Então, se eu quiser tratar o baço, eu vou no pé esquerdo. O fígado, ele tá só do lado direito do nosso corpo. Os outros, você tem um pouquinho, que o coração pega um pouquinho dos 2 lados, aí que pulmão esquerdo, pulmão direito, rim esquerdo, rim esquerdo. Mas a única coisa que eu só tenho um lado é o fígado, né? Que está no pé direito e o baço no pé esquerdo. E aí a parte, por exemplo, olho, ouvido, sempre dividido por pé, tá? É uma outra coisa que é muito legal. Quando o paciente chega, a hora que você faz esse trabalho aqui, que você pega o pé dele, é como se você estivesse abraçando, ele sente como se você estivesse sendo abraçado. Então, quando a gente começa o trabalho, primeira coisa, para quê? Porque às vezes é engraçado, né? Você pergunta para a pessoa o que você tem e ela não te conhece, ela
Fica, não, tá tudo bem, tá tudo certinho. Aí você começa a fazer um trabalho, ela começa a pegar uma afinidade, uma confiança, aí ela começa a abrir o coração. Então, você vai conversando, ela vai soltando, tem isso, tem aquilo. É que às vezes a pessoa tá tão acostumada com aquele desconforto que ela nem lembra mais. Tipo, ela acha que é normal, não vai melhorar nunca. Então. Mas a hora que você estimula, né, para que a pessoa ela extravase o que está dentro dela, isso até ajuda, né? Até a terapia até ajuda nisso, né? Porque você vai... um outro ponto, você falou de ansiedade. Tem um pontinho aqui que a gente... Tem 2 pontos interessantes, né? Aqui nessa região, mais ou menos, que é um ponto da ansiedade. Então, eu dou uma apertadinha, a pessoa... Ela fala, o que é aí? Que é a sua ansiedade. Né? Tá bombando. E tem um outro pontinho aqui, que é... a gente trabalha o timo, que também é quando você engole muito sapo. Então, você aperta aqui, o que é isso aqui? Você está engolindo muito sapo? Tô. Então, os pés falam, né? Os pés falam, eles contam muita coisa pra gente, né? Aqui o hallux, né, que é o dedão, a gente pode trabalhar pontos a gente libera hormônios analgésicos. Então, a pessoa, muitas vezes, a pessoa chega, tipo, quando ela não está muito afim de conversar, 15 minutos, 20 minutos, ela está dormindo. O olhinho vai ficando pequenininho. E eu vou assim, quando a pessoa... Tem gente que gosta de conversar. Mas tem gente que vai se entregando e relaxa e dorme. E aí a gente trabalha, então... E tem um outro ponto também, que é a suprarrenal, que libera anti-inflamatórios. Então, se você está com uma dor de garganta, alguma coisa e tal, a gente trabalha bem esse ponto. Então, assim, no atendimento... Eu preciso saber o que você tem. Você tem que fazer uma anamnese da pessoa. Se você tem um problema de dor na coluna, eu vou trabalhar a coluna. Se você está com uma ansiedade, eu vou trabalhar um ponto de ansiedade. Por exemplo, joelho, vai. Joelho é muito louco. Todo mundo chega muito com dor no joelho. Joelho, primeira coisa, ele retrata um pouco de inflexibilidade, né? Em alguma situação. Tá? Onde é que eu tô? Joelho e cotovelo, né? Onde é que eu tô? Que não estou sendo flexível. E uma outra coisa, tudo que você tem do teu lado esquerdo é relativo a alguma coisa ao lado masculino. Então, pode ser relativo ao seu pai, ao seu sócio, ao seu irmão, seu chefe. Seu marido. Tudo. Tudo que for do lado esquerdo. Então, por exemplo, a dor no joelho da pessoa é do lado esquerdo. Então, pode ser que está trazendo uma inflexibilidade, alguma coisa com o marido, com o chefe. E do lado direito já é relativo ao lado feminino. Tá? Então, o ponto do joelho, você perguntou? Ele está aqui atrás. O ponto do joelho ele é um pouquinho chatinho, porque ele muda um pouquinho de pessoa para pessoa. Então, quando ela relata, eu vou até chegar uma hora, quando doer, você fala, aí você chegou no ponto. Porque, às vezes, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, né? Os outros é mais ou menos constante, mas o joelho, ele tem uma variaçãozinha meia... E aqui a gente trabalha também o ciático, né? Que eu já falei, parte sexual... e a parte de os 5 elementos, né? Que é da medicina tradicional chinesa. Tá? Que nós temos os nossos 5 principais órgãos que eles trabalham em conjunto. Tá? Eu vou pedir para o Diego depois pôr esse gráfico na tela. Acho que fica mais fácil o pessoal... Cada órgão desse, que é o coração, o baço, pulmão, rim e fígado. A gente nunca lembra do baço, né? Uma coisa mas eu vou falar a importância que o baço tem. Então, muito acho que importante. É legal você falar, porque muito a gente, importante. Na medicina tradicional, a gente Fala nem pouco, lembra que existe, né? Eu vou começar do baço, então. A maioria das pessoas que a gente atende, que eu atendo, eu sinto que eles têm problema no baço. Por quê? O baço é o nosso elemento terra, dentro da medicina chinesa. E ele é responsável pela digestão e é responsável pelos nossos pensamentos, pela nossa mentalização. Quando você pensa muito, você tem uma atividade mental... Intelectual, assim. Que você demanda muito pensamento, você acaba consumindo sangue, tá? O sangue, ele é mais usado quando você tem atividade mental. O baço é responsável por produzir esse sangue. O sangue vem da medula óssea e aí... Vamos começar um pouquinho para trás. A cada 2 horas, nós temos... cada órgão tem o ápice de funcionamento. Então, das 7 às 9 da manhã é o estômago. Das 9 às 11 é o baço.
das 11 às 13 é o coração, e vai por aí afora. Ai, vamos pegar essa parte. Não sabia, nunca ouvi falar disso. O que acontece hoje? As pessoas levantam, tomam um café e saem correndo. Pá, é mais ou menos padrão que eu tenho sentido. O que seria importante? Ela tomar um café de manhã de rei. Por quê? Porque você precisa tomar um café com nutrientes para que esses nutrientes sejam adicionados no teu sangue para que você tenha um sangue suficiente para aquilo que você precisa. Então, acontece assim, a pessoa sai correndo e não toma café. Aí, ela tem uma deficiência de baço, porque o baço ele precisava dessa energia. Exatamente. Ele precisa dos nutrientes para produzir a energia e o sangue que você precisa. Na verdade, ele produz a energia e o sangue que você precisa para a tua mentalização, para o teu dia a dia. Então, o que é um café da manhã de rei? Tá? Você precisa... o nosso baço, ele é como elemento terra, ele gosta de coisas da terra. Então, raízes, de uma maneira geral, tá? Batata doce, inhame, mandioca, mandioquinha, ovo é legal, ele gosta de coisas amarelas também, tá? Ovo, caqui, não amarelo, mas caqui ele gosta também, mamão como fruta. Ovo de codorna é muito legal, porque você pode fazer um ovinho cozido e tal. E então você comer essas... Laranja, suco de laranja, das 7 até as 8h30, 9 horas, você tem essa alimentação. Porque o estômago vai fazer essa digestão, que é das 7 às 9, vai mandar isso para o baço vai pegar esses nutrientes, vai agregar no sangue e vai ter energia e nutrientes para que, a hora que o coração mandar esse... Lógico, ele manda o dia inteiro, mas assim, a hora que você precisar realmente do sangue, ele está pronto para aquilo que você precisa. Se não acontecer isso, o teu organismo vai buscar essa energia em algum outro lugar, tá? Onde que ele vai buscar? No rim. Porque o rim é a nossa hidrelétrica de energia. Nós temos o nosso, como é que fala? Antepassado, né? O rim, ele traz também, o nosso antepassado está junto dele, tá? E o rim, às vezes, ele dá o que ele tem, mas dá até um pouquinho mais do que ele poderia, e ele se enfraquece. Quando o rim se enfraquece, o rim é o responsável pela nossa coragem, em termos emocionais. Quando ele está fraco, a coragem diminui, quem que aumenta? O medo. Então, quando você começa a ter muito medo de coisas, muita insegurança, pode ser um sinal que o teu rim não está condizente com o que precisaria. Não está saudável. Não está saudável, tá? E aí você tem... aí é uma cadeia, né? Porque dentro da medicina chinesa, aqui um pouquinho longe, mas assim, existe uma... Mas a gente pede pro... Existe uma hierarquia, tá? Então, o coração, ele é a mãe do baço. Então, você tem a relação de mãe, filho e avô, neto. Então, o coração, ele cuida do baço. Que seria aí no gráfico fogo, terra, isso? Fogo, terra. O coração é o nosso elemento fogo. O pessoal entendeu o que isso, tá falando. O coração é o nosso elemento fogo, tá? O baço, ele estando fraco, vamos dizer assim, não tão legal, ele é a mãe do pulmão. Então, se ele não manda energia suficiente para o pulmão é responsável pela tristeza dentro das emoções, tá? Então, o pulmão já fica fraquinho. Aí você tem mais tristeza. O pulmão estando fraquinho, não manda o suficiente para o rim, que é o nosso elemento água. E o rim não manda o suficiente, porque ele está fraquinho, para o fígado. Ele é a mãe do fígado. O fígado é responsável pela nossa emoção, pelas nossas emoções. Você tem que extravasar suas emoções. Você não pode segurar, porque o fígado paga a conta, tá? E então, pelo que eu estou vendo aí, o fígado seria madeira, é isso? O fígado é o nosso elemento madeira, isso. Tá. O rim, a água, coração, fogo, baço, terra e o pulmão, metal. Tá. Então, esses elementos, eles se interligam. Então, você vê que uma coisa, quando o baço... porque o principal... É quem sofre as principais consequências de um café da manhã não legal. Então, ele já fica fraco daí, né? Uma coisa que é muito importante também, que eu gostaria de destacar, você tomou um café da manhã, legal. O que você vai fazer depois, tá? O que é o ideal? Você, se tiver condição, que eu falo para os pacientes, caminhar. Se você puder caminhar uma meia hora, você vai ajudar na circulação do sangue, na distribuição desses nutrientes, né, pelo sangue. E até o exercício físico é importante no dia a dia, tá?
hora que você estiver caminhando, se você estiver num parque, estiver até mesmo num jardim, tem gente que mora num prédio, às vezes tem um jardim, 10 minutinhos de pé no chão. É muito importante. Por quê? Porque a gente acumula muita energia por causa de celular, eletroeletrônico, computador. Muita energia que a gente já tocou numa pessoa que dá choque. É o meu marido. Exatamente isso. Então, você fala para ele colocar o pé no chão. Eu dou muito choque. Meu marido dá choque em todo mundo. Então, ele está com muita energia acumulada. Mais um sintoma. Mais um falando. É verdade. Uns 10 minutinhos. Lógico, a gente tem o ideal e tem o real, né? Que eu falo para as pessoas. A pessoa fala, pô, mas eu trabalho. Eu entendo, você trabalha. Eu só estou falando o que seria o ideal para melhorar a tua condição. Você não precisa fazer todo dia, mas, por exemplo, num sábado você consegue fazer, né? Você pode colocar o pé na grama, porque debaixo da grama está a terra, né? Exato. Então, pé na areia, pé na grama, pé na terra. Importante, está em pé, porque a terra, ela absorve essa energia, ela tem a energia telúrica. Então, ela vai puxar essa energia, tá? E vai te dar um equilíbrio energético. Tá? Então, muita gente não faz isso. Então, a pessoa fica pilhada. Nossa, Nossa, meu Deus. A última vez, eu não sei falar quando foi. Você ainda foi pra praia, né? Muito. Aqui em São Paulo é muito difícil. É muito difícil. Mas aí, assim... Tem que se organizar. Que quando o bicho pega, aí o pessoal arruma um tempinho. Eu vejo isso. Quando ele fala... É o ideal, né? Você pode fazer ou não, mas seria o mais importante. Então, o café da manhã é uma coisa primordial. Uma coisa. O baço, por ser muito úmido, ele não gosta de... Ele não se dá bem com coisas úmidas, alimentos úmidos. Então, por exemplo, a banana, ela é um pouquinho úmida, não é legal você comer de manhã. A manga, como eu falei, coisas amarelas, né? Então, fala, pô, mas a manga é amarela, a banana é amarela. Tá, mas elas são úmidas. O que acontece? É leite e derivados, também é muito úmido. Essa umidade, a hora que você cai no estômago e vai para o baço, você está mandando coisas úmidas. Ele, falando assim, groteiramente, ele perde potência. Porque você está mandando... Por exemplo, Nestor, assim, tem lista disso para uma pessoa que quer consultar na internet? Ou você dá essa orientação? Eu dou. Temos a dietoterapia, né? Dentro da medicina tradicional chinesa, a gente dá, por exemplo, para o fígado, o que é legal? Verduras, brócolis, couve, coisas verdes. Verduras verdes é bom para o fígado. Para o rim, que a gente estava falando, o rim, se a pessoa... o rim gosta de coisas pretas. Então, feijão preto... gergelim preto. Olha. Se a pessoa tem muito... Se ela é muito calorenta, aí o camarão é um pouquinho... Porque o camarão é quente, né? Então, aí ela vai ficar mais quente. Mas se não for assim, uma temperatura mais fria, ela pode comer camarão, pode comer... Você vê que não tem, assim, sentido para quem é leigo. Funcionalmente, não. Você fala quente, frio para nós, você tem que ter um conhecimento. Por exemplo, uma pessoa, eu sinto muito frio, assim, quais seriam os alimentos que a medicina chinesa sugere para uma pessoa que tem muito... O gengibre é legal para você, gengibre é legal. O camarão seria interessante. É uma coisa importante, tá? Chás. É uma coisa que a gente não é legal fazer. Você tomar um chá à noite, tipo depois das 20 horas, um chá quente. Você pode até tomar um chá temperatura ambiente. Tá. Por quê? Porque o nosso corpo, a gente tem das 6 da manhã até as 6 da tarde, a gente é yang. Yang é quente. É o nosso lado... Nossa, eu não sou yang, né? 24 horas por dia. Tá faltando yang, tá gente. Desligado, Aí, das 6 da tarde até as 6 da manhã, a gente é yin. O nosso corpo, às 6 da tarde, ele começa como se estivesse desligando. Então, ele bem devagarinho ele vai desligando, tá? Então, vamos colocar 9 horas da noite. Ele já está num processo que está bem adiantado no desligamento. Se você toma um chá quente, você está você está fria, você está num processo de resfriamento. Você vai tomar um chá quente, você vai não vai dar problema, mas você vai modificar uma situação que ele vinha numa descendente. Mesma coisa então, que gente que chega... pessoas que têm insônia, assim, que têm dificuldade, você não... É melhor não. Melhor não. Também banho. Tem muita gente que vai tomar banho antes de dormir. É uma coisa que não se deveria fazer. Banho quente. Por quê? Porque você vai esquentar o teu corpo,
tá? E ele já estava numa descendente para o processo de coisa. Que, por exemplo, das 11 da noite a 1 da manhã, é o processo em que a vesícula biliar está em tratamento, dentro daquelas 2 horas que eu coloquei, tá? Então, das 11 da noite até 1 da manhã é a vesícula biliar. E da 1 da manhã até as 3 é o fígado. Então, se você vai dormir muito tarde, a vesícula que devia estar já num processo de tratamento, o teu corpo você está ligado, ele está funcionando, né? Gente que come muito tarde. Então, não é legal. Não é legal porque você não... Aí o organismo tem que fazer um esforço maior para chegar na... É a mesma coisa você comer à noite também. É por isso que fala jantar de almoço de rei, café de rei, almoço de príncipe, jantar de plebeu. Né? Essa é a retórica da medicina chinesa. E, Nestor, e de manhã, voltando para de manhã, o cafezinho, que é um clássico aqui no Brasil. Tudo bem? Ele ok de manhã? Um cafezinho, não muito, mas um cafezinho eu acho que... não vai ter problema. Mas sempre aliado com... Os outros elementos. Os outros elementos que são essenciais, que são as raízes, né? Ovos. Coisas cruas também não é legal pro baço de manhã, por ser úmido, para ele fazer essa digestão, ele vai perder potência. Então, cenoura é legal também, dentro do contexto de raízes, tá? Beterraba, vai por aí afora. Pode fazer um suco, né? Porque às vezes o que eu faço, eu estou falando porque eu tive que fazer, eu tinha exatamente esse problema de baço. Quando eu fiz um tratamento com medicina tradicional chinesa, identificou que o meu sangue, pelo fato de pensar muito, eu tinha deficiência porque o café que eu tomava não era o adequado. Eu tive que fazer toda essa reestruturação de raiz. Então, hoje eu faço. Eu tenho lá cozido de manhã inhame, eu faço como se fosse com azeite, com orégano. Você faz um ovinho de codorna, você faz é bom que é sem glúten e é proteico, viu, gente? Tá, nutricionista já provou. Já tá aprovado. Já tá aprovado. Então, eu acho que assim, como eu passei, né, por essa situação de ter que fazer e realmente dá diferença, e aí eu tinha o problema do fígado, estagnação do fígado, por reter as emoções, porque a gente lá atrás, a gente retém muitas emoções lá da nossa infância. E mas se você a gente retém até hoje, né? Não, mas tem coisas que lá atrás que tá lá, entendeu? Então que você vem trazendo. Você vem trazendo. Então, a hora que você vai, por exemplo, na medicina tradicional chinesa, no atendimento que a gente vai fazer o tuiná, que a gente vai trabalhar os pontos, a gente trabalha alguns pontos dos meridianos que você ativa os órgãos. Tá? Então, na medicina tradicional chinesa, a reflexo ela é baseada nisso. Mas aqui, por exemplo, eu posso ativar um ponto do estômago seu, se você tem algum problema, que esse ponto do estômago, ele vai ter a mesma eficácia de uma agulha da acupuntura. Eu faço com o tuiná. O tuiná é um trabalho de pressão com rotação, né? O Anrufá, que a gente chama, que é essa ativação, né? Então, o fato de você trabalhar pontos, tá? É muito eficaz dentro daquilo que você precisa. Então, na medicina tradicional chinesa, num atendimento em que você vai... a gente vai trabalhar os meridianos, né? Nós temos na nossa do lado da coluna, meridianos que passam... Deixa eu achar eles aqui... não tá numa outra coisa. São meridianos que passam... tá aqui, ó. Então, você tem a coluna, tá? E aqui você tem é o meridiano da bexiga. Então, dois dedinhos, né? Nós chamamos de Qigong. 2 dedinhos da coluna, você tem o meridiano da bexiga. A hora que eu ativo determinados pontos, eu consigo mexer com o seu rim, com o seu fígado, com o seu baço. Intestino, né? Que as pessoas têm muita queixa. Muita queixa, né? Intestino você pode aqui, por exemplo, nesse ponto aqui, você pode fazer... É o IG4, é do intestino grosso. É um ponto que você pode... Direito ou esquerdo? Dos dois, sempre dos dois. Porque sempre... eu vi, gente, isso no Instagram. Tipo, uma pessoa, ela era fisioterapeuta e ela estava falando que para obstipação intestinal... Foi engraçado porque eu vi essa semana passada. Você fica... né? E aí, depois de um tempo, seu intestino funciona, assim. Isso é verdade? É verdade. Eu falei, gente, será que isso procede, né? Porque você fala uma pessoa que apareceu na reflexo, uma vez o rapaz chegou e ele estava 3 dias sem fazer o número 2. Aí ele estava meio assim, meio com vergonha, sabe, de falar. Aí, no fim, ele falou assim, eu pergunto, como é que tá o teu intestino, né? Quando eu chego nessa parte aqui, o intestino tá aqui. Como é que tá? Eu já sei que tá... Sabe que tá ruim a coisa. Falei, então tá legal. Aí
eu falei, então eu vou dar uma ativada no teu intestino e se você tiver vontade, você fala, tá? Você fala, porque realmente é muito eficaz. Aí a gente começa a fazer um trabalho que o intestino ele tá nos dois lados, né? Ele começa no pé, a gente começa com o pé direito, aqui, ó, faz essa parte, depois ele vem pra cá, pra cá. Tá. Aí eu comecei a fazer, aí eu vi que ele mexia pra lá, mexia pra cá, aí mexia pra lá. aquele... Aí eu falei assim, você tá com vontade? Quero. Ele saiu correndo e foi. É muito louco. Então... Não, aí isso a pessoa não esquece, né, gente? Assim, eu acho que o legal é realmente você ter a prova na hora, né? E a pessoa pode se auto-aplicar. Ainda bem que ele falou, né? Ainda bem, não é fazer na calça, né, gente? Ó, 2 perguntas que eu queria te fazer. Por exemplo, bexiga hiperativa. Tem algum ponto que você falou de ativar, mas e se a pessoa já tem aquilo muito ativado, ela vai 500 vezes no banheiro, tem o que fazer? Então, aí pela medicina tradicional chinesa, aí é um trabalho que vai demandar, não adianta você falar, numa sessão resolve. Não. Tá? Por isso que a gente está com o nosso consultório, com um trabalho de social, né? De atender as pessoas. Eu tenho que achar a tua síndrome. Tá. Então, a síndrome é um conjunto de desconfortos que você tem que eu vou tratando um por um. Isso. Si. Então, o fato, às vezes, de você estar com uma quantidade de vezes que você está com a tua bexiga superativa, eu tenho que buscar lá atrás o que está causando isso. Tá? Porque aí vai demandar rim, às vezes vai demandar fígado. Então, eu tenho que ir ponto a ponto e voltando de trás para frente, para até chegar na causa. Tá? Mas tem, mas não é assim, zapt-zupt. E, por exemplo, a pessoa pode se auto-aplicar? Por exemplo, esse lance aqui do intestino, assim, você ensina isso Eu dou algumas dicas básicas, legal, né? Básicas, lógico. Porque é muito ponto, né? Sim, então, por exemplo, uma coisa que eu acho legal, você pega aqui a ponta da orelha. Você vem aqui em cima, onde juntar o dedinho aqui é o nosso cocuruto, né? Quando a gente nasce é o que fecha. Você pode ficar aqui e fazer 30 vezes, é bem calmante, é bem tranquilizante, tá? Aí você tá no escritório, o chefe tá te estressando, você fala, pirou. Você vai, onde bater 30 vezes, você vai mexendo, sempre num sentido, você pode fazer... Apertando, pode mexer, fazer uma rotação, de boa, isso sem problema, você tá ativando... Tá? Uma outra coisa muito legal, quando você tá com o nariz entupido, tá? Gente, presta atenção, você faz isso aqui, ó. Na mão. Você faz aqui, ó. Você tem aqui 2 pontos, mas tem que estar entupido, você tem a resposta. Mas assim, você assim, ó. Aqui, assim, nós temos dois meridianos, né? Dá pra... Que desentope, é muito louco. Então, mas isso é o doin que as pessoas falam? A gente tem um primo, né? Lembra que ele fazia o doin, o Pietro? Beijo pra você, meu lindo. Que é a mesma coisa? Eu acho que são caminhos, né? Que vão pro mesmo destino. Caminhos diferentes que vão pro mesmo destino, né? Como eu posso trabalhar na reflexo, eu posso, às vezes, pelo reiki, te energizar. Às vezes a pessoa está com um problema no olho, eu energizo quando eu estou fazendo o reiki. Qual que é o seu desconforto? Uma hora eu estou com uma dor no olho, então eu faço o equilíbrio dos chakras e depois eu faço a energização do ponto que ela precisa. Específico. Cura quântica. O que você vai... Então pensa... Então você tem vários caminhos, né? Por isso que a holística é legal. Você tem várias ferramentas, né? Que eu já vi em entrevistas que vocês fizeram. Pessoal da radiestesia. Não, isso que cada um que vem aqui a gente quer fazer. Então, são caminhos que todos eles vão para uma finalidade boa, né? Então, são coisas que, assim, são ferramentas que a gente tem que para cada um vai dar um efeito. E Nestor, você sente que quando você está atendendo alguém... 2 perguntas. Quando você está atendendo alguém, você sente uma presença... espiritual, aqui é um campo que a gente pode falar abertamente sobre pode falar. Isso. Você sente uma presença, uma intuição de vai ali naquele ponto? Tem, a intuição tem. Agora eu teve uma vez que eu estava atendendo, estava em começo de atendimento e aí aliás, era um amigo meu, ele foi meio que cobaia, né? Vem aqui, eu vou te fazer uma reflexologia, tá? Ele foi, falei, vamos fazer um reiki agora, vamos. Tá, aí o reiki eu gosto de fazer na maca, mas aquele dia ele estava sentado, que estava assim, vamos fazer sentado, já estava sentado. Eu comecei a fazer, aí eu fecho o olho e tal. Ele não incorporou um preto velho. Ele começou...
Eu falei, fulano, volta. E eu não sabia o que fazer, né? Porque é uma coisa assim, foi inédita, né? Já aconteceu depois algumas vezes, né? Quando eu trabalho de quinta-feira, eu falo pra pessoa, fixa, segura o pensamento. Então, e o Preto Velho te deu alguma orientação? Não, o Preto Velho, quando eu vi que ele estava incorporado, eu chamei ele pelo nome, né? Falei, volta, e comecei a fazer um reiki aqui no coronário, né? E aí ele acabou voltando. Quer dizer, foi uma... Ele entrou tanto em sintonia, ele abriu tanto o campo, que ele incorporou. Porque era o Preto Velho dele mesmo. Já que trabalhava com ele. Que trabalhava com ele. Que ele trabalha num centro, né? Então ele trabalha hoje, ele tá na área de cura e tudo mais. Mas e às vezes... já pega um caso assim logo nas cobaias. Nossa, não. O que eu faço agora, né? E que realmente dá um desespero, né? Porque e agora? Mas foi rápido. Acho que o Preto Velho falou, mas estão me chamando aqui hoje, tá fora de hora, não tô entendendo nada. O que vocês querem, né? Mas foi muito legal. E acontece assim, às vezes, por exemplo, na quinta-feira passada, eu estava... Quando o trabalho que a gente faz, eu trabalho com macas, e antes do pessoal começar a trabalhar, quem quiser, eu faço uma energização de reiki para dar uma equilibrada na pessoa em si. Tá. E aí tem uma menina que trabalha junto comigo, ela fala assim, você pode fazer uma energização e tal? Porque de noite eu tô vendo que tá vendo uma pessoa lá, tá entrando no meu quarto e tá me incomodando, né? Aí eu, tá bom, então, precisei para ela fechar o olho, fiz a energização e aí abri bastante a boca, bocejei bastante e tal. Aí quando eu acabei, ela voltou. E aí eu encontrei com ela agora, sabe como é que tá? O teu amigo parou Parou, obrigado, parou, né? Aconteceu, por exemplo, uma criança que não dormia. Ela não dormia, a mãe dela teve lá, eu fiz reiki em ambas. E aí, depois, eu tive o feedback de que ela falou assim, olha, aquele dia que você fez o reiki, ela dormiu a noite toda, obrigado. Então, você vê que são coisas, né, que são eficazes, né? E é uma energia, é um equilíbrio muito legal. Então, tudo que a gente faz, né? Por exemplo, no caso, nós estávamos falando da medicina tradicional chinesa. Além da agulha, que é a acupuntura, que na verdade acaba sendo a mesma coisa. A acupuntura esse ponto... Tô com a minha aqui, orelha é cheia de pontos. A orelha é a mesma coisa. A orelha nossa também são microsistemas, Ela falou que é um corpinho, né? Tipo é um nenê, como se fosse um bebê. Nenê de ponta cabeça. É um bebê de ponta cabeça, ela me mostrou. É mais ou menos isso, aqui não tem. Mas é um nenê de ponta cabeça. Então, você trata pontos... Aliás, se você olhar para a orelha da pessoa, você vê algumas coisas. Quando você tem algum inchaço, alguma coisa, como é que tá teu fígado? Como é que tá... A orelha mostra. E aí você faz com a auriculoterapia, né? Que são as... Que você coloca as sementinhas. É um microsistema. A mão é um microsistema. Que você pode trabalhar, por exemplo, a nossa mão é assim. Se você fizer isso, ó. Aqui é o nosso tronco. Esse dedo aqui é o nosso tronco. Essas duas aqui são os nossos braços e o de trás são as pernas. Então, esse dedo aqui representa as nossas pernas, se for tratar na mão. Então, esses dois são as pernas, Esses de trás são as pernas. Esses dois aqui são os braços e esse aqui é o nosso tronco. Olha! Então, por exemplo, quando você tiver com problema na cervical, você trata essa parte aqui, ó. Você faz dos dois lados. Você vai... Você aperta, solta, faz um trabalho, mexe. Tem um teste que você faz para você ver como é eficaz. Você olha para cá, você olha para cá, vê até onde você enxerga. Para a tua esquerda e para a direita. Aí depois você faz esse trabalho aqui. Você vai ver que você vai muito mais longe, porque você solta a cervical. Que legal. Legal, então você tem são microsistemas, né? Em que você trabalha, que eu falo, por exemplo, no intestino grosso, você pegar essa parte aqui, ó. Aqui você tem o meridiano do IG. Você vai cutucando aqui tudo aqui, ó. Você vai sentir que ele é bem doloridinho, né? Você está estimulando o teu intestino grosso. Aqui era um ponto, é o G4, tá? Mas você tem pontos que você vai estimulando. Você pode estimular. Então dá para você fazer auto aplicação, mas assim, não é tão eficaz quanto, lógico, né? E outra, você não consegue saber todos os pontos. Às vezes você acha que está ativando um ponto, está ativando outro. Esse que é o problema, né? Não vai fazer mal, mas tipo assim, você mirou uma coisa e acabou indo para outra que não era aquilo que você queria. Basicamente é isso, né? E você falou que que você é muito esponja, né? Como
Como que você faz? Porque você acaba entrando na frequência de alguém que às vezes não tá bem, Não, que e tá tem em às vezes um desequilíbrio. paciente seguido do outro, e enfim, né? Como que você faz depois para você também se tratar? Eu procuro fazer um auto-reiki, né? Porque ajuda bastante, tá? Então você faz um reiki nos chakras. Quando você acaba, você manda para a chama violeta as energias geradas, né? Para serem transmutadas. Na medida do possível, eu coloco uma arrudinha. Eu gosto de colocar uma arrudinha aqui atrás, porque a arruda, ela é das plantinhas, é que é a mais sensível, né? Ela sempre ela é mais... Ela você pode absorve, ver, assim. você pode ver que quando vai alguém à tua casa, ou você tem algum lugar que a arruda morre, é porque realmente ela... A arruda não. é muito sensível. Até com você mesmo. Se você tá com energia ruim, ela é a célula de sacrifício. Ela, às vezes, ela vai absorver essa energia e morre. Então, é legal sempre você ter uma arruda na tua casa para fazer esse equilíbrio. Mas, no que você perguntou, sempre procurar tomar um banho, né? Um banho com boldo é muito legal. Que legal. Nossa, você... não tem tanto boldo lá. Boldo é uma coisa que todo mundo tem. Então, o boldo você pega... Eu gosto de fazer com 7 folhinhas. Eu pego as folhinhas e a hora que eu estou macerando, né? Eu mentalizo que essa planta me traga limpeza. Aí, macerou. Aí eu estou com água fervendo. Eu coloco essa maceração, eu desligo o fogo e jogo lá dentro. Porque você tem que haver a infusão. Ou seja, você jogou toda essa energia ali dentro, ele vai passar para a água. Deixa esfriar, depois você coa, você tem um banho de boldo, tá? Aí, o que é legal você fazer? Pelo menos minha concepção. Você ter um outro banho em paralelo, ou com arruda, ou com guiné, ou com alecrim, ou com manjericão, que são ervas que te energizam. Porque o boldo, eles chamam que é tapete de Jesus, né? Então, ele te limpa, mas ele te limpa tudo. Então, você fica todo limpo, mas o teu campo áurico fica aberto. Tá. Então, você limpou, tal, mas aí qualquer coisa que vier, você está mais suscetível de ser atacado. E aí, então, o que você faz? Primeiro, boldo, com um copinho de americano, você pode jogar na cabeça, tá? E a hora que você estiver jogando, eu mentalizo, recebo a limpeza com esse banho. Ele receba a limpeza, joga na sola do pé também, importante, tá? Para limpar a sola dos pés. Acabou? Acabou. Aí você pega o outro banho, né? Também com 7 raminhos, né? Do que eu falei, dessas plantas. E faz com o mesmo copo, você joga aí da cabeça para baixo. Recebo a energização desse banho. Tá? Ele te dá uma energizada, porque aí você já está com o teu campo áurico mais protegido. Né? Legal. Nossa, boa olha dica, que dica, hein, gente? Dica boa pro pessoal. Meu Deus, quantas dicas hoje, né? Muito bom mesmo. E assim, se a pessoa quiser te procurar, como que funciona? Você faz uma avaliação, aí você passa um plano de atendimento, como que funciona? Porque é o que você estava falando, às vezes a pessoa faz uma sessão. Uma vez eu escutei uma pessoa falar isso. Passei na psicóloga uma vez, ela não me deu solução. Eu falei... Eu nem falei nada, né? Porque eu falei assim, não tenho o que falar, na verdade. Mas, enfim, né? Eu acho que são vários casos, né? Se a pessoa, por exemplo, ela vem com uma dor física. Se ela for, por exemplo, no ambulatório de medicina tradicional chinesa, a gente consegue trabalhar essa dor pelos pontos opostos, né? Então, você tem uma dor aqui, eu vou na outra. Esse ambulatório é tipo de uma escola, sim? Esse ambulatório, o meu consultório está próximo ali da Santa Ifigênia. Tá? Então, eu tenho o meu consultório que eu atendo os meus pacientes e ao lado eu tenho outro consultório que a gente disponibilizou para fazer esse atendimento social. Isso. Legal. Aí são quatro terapeutas, né? Que nós trabalhamos em 4 com a medicina tradicional chinesa e acaba acontecendo um pouquinho de tudo. Então, nós temos um terapeuta que ele é fisioterapeuta, nós temos uma que é aurículo-terapeuta, nós temos uma que trabalha com a... como é que fala? Não é lama, que negócio verde, argila verde. Ela tem uma série de conhecimentos. Eu trabalho às vezes eu vou na reflexologia num ponto, aplico o reiki, a pessoa... Então, a gente faz um pouquinho de tudo. E é que eu estava falando que uma paciente nossa ficou lá um mês e pouquinho e deu baixa agora, quinta-feira, porque ela falou, eu estou vindo aqui para aquilo que eu precisava... Eu viria toda quinta-feira, só que ela mudou para a praia. Ela está na Praia Grande agora. Então, para eu vir toda quinta-feira, para mim fica
inviável. Mas eu tô... Nossa, ela tinha um problema com choro, né? Tudo que é despedida, ela tinha que sair da casa dos pais, tal, ela chorava demais, tal. E então, um dia ela chegou com dor, voltando para a parte de dor. Uma dor no ombro esquerdo muito grande. E aí a gente trabalhou com o ponto oposto. Aí foi um tratamento para dor só. Então você coloca a agulha nesse ponto oposto, coloca a moxa, que é um calor, né, que a gente faz, e aí esse é um ponto para tratamento de dor. Agora, se chegar, por exemplo, um paciente quiser entrar em contato comigo, eu vou fazer uma anamnese. O que você pretende, qual que é a tua agenda, qual que é o tamanho do seu bolso, porque também a gente tem que ser coerente. Que tem que ser, gente, eu acho isso incrível, porque às vezes a pessoa assim, R$2.500 o tratamento de uma sessão, tipo, será que a pessoa pode? Não, ou só vai melhorar se fizer essa quantidade. A pessoa não tem, às vezes, esse orçamento. Não, se a pessoa tivesse, né, muitas vezes, sei lá. Eu também não posso falar, olha, o que eu acho ideal, por exemplo, numa reflexo, eu acho que 4 sessões ajuda muito, porque a primeira eu tô conhecendo a pessoa. Claro. O pé, cada um tem uma sensibilidade. Então, se eu apertar o teu pé, às vezes não é igual apertar o pé dela, e vice-versa, porque a tua sensibilidade é diferente. Então, na segunda sessão, primeira sessão, o pé fala, opa, o que aconteceu? Ele já sente. Na segunda, já rende mais, a pessoa já está mais solta, né? Ela já está mais, extravasa mais o que ela está sentindo. Então, eu não posso falar assim, vamos fazer um pacote, porque eu não vou estar sendo coerente, né? De repente, com 2 sessões, resolve o problema dela. Então, eu acho que dentro da terapia é muito importante isso, você ser ético, honesto, não sei a palavra qual seria, mas acho que é isso, né? Se precisar de ser 8 sessões, eu falo, ideal, vamos mais uma. Até porque você precisa de um tempo para ter, assim, a resposta. Por exemplo, tem coisas, gente, são crônicas, por exemplo, enxaqueca, né? Provavelmente você deve receber pessoas, né? Sim. Que tem relação. Gente, às vezes, em uma sessão, você não vai conseguir resolver uma coisa que a pessoa está 20 anos doente com aquela dor. Eu acho que é isso. Eu acho que eu faço uma anamnese, né? Proponho para ela, a sessão, né? Minha sessão é assim ou é assado. Mostro para ela o que vai ser, se ela se sente à vontade, né? Porque às vezes eu vou falar do reiki, ela não quer o reiki, tá tudo bem, não quer o reiki, tá tudo certo. É uma ferramenta que eu tenho, deixa quieto. Vamos para a próxima. E assim vai, né? Mas é uma pena, né? Acho que você fala, ai meu Deus do céu, eu tô aqui bocejando 5 horas e a pessoa não quer o reiki. Não quer o reiki, né? Mas é de cada um, né? Eu acho que é o que você falou, se a pessoa não acredita, também não funciona, porque ela não entra em frequência, né? Ela fica na dúvida. Assim, tipo... né? Então não adianta. E uma outra coisa que eu acho, assim, bastante, se a gente tem tempo ainda para falar do óleo de cannabis. Você falou da... A gente tem uns minutinhos, sim. Tá, no meu tempo de atendimento, eu ouvia falar muito do óleo de cannabis. Aí eu fui atrás, né, de fazer uma pesquisa. Seria o canabidiol, assim? Isso, o óleo de cannabis, na realidade, ele é um composto que como é que ele é feito? Você tem a plantação na planta de maconha, né, para o pessoal poder entender. A planta, ela gera uma flor. Essa flor, ela é colhida... E essa flor é que é trabalhada e daí você extrai o óleo de cannabis. Tá. É a mesma flor que o pessoal usa para o ilícito. Certo, tá? certo. Tá? Para recreativo. Isso. Mas no caso do óleo de cannabis, quem planta, você tem que ter um habeas corpus para poder plantar. Você tem que ter é tudo muito bem monitorado. Então, a associação, né, que eu indico, eles têm todo esse processo. Então, ele planta, acho que ele tem 100 plantas, né, 100 árvores. Ele colhe, ele faz, aí ele presta contas do que ele colheu, o que ele fez de óleo. Tem toda uma coisa para evitar. Lógico, tá? não, gente. Então, esse óleo, a hora que ele é produzido, você tem 3 componentes, vamos dizer. O CBD e o THC. São 2 componentes, o CBD e o THC. E você tem um outro componente que são canabidioides outros, né? Você tem um que é mais específico para dor, e o outro que é mais específico para o emocional, que é o THC. E o CBD é mais para dor. Então, você tem, por exemplo, você está com uma depressão, você está com ansiedade, você tem... Pânico. Burnout, essas coisas. Aquela coisa que você tem quando você... como é que fala? Que a pessoa... Epilepsia, Alzheimer...
Parkinson, isso, tremor essencial, tudo isso. Você vai fazer uma anamnese para a pessoa que vai te entrevistar para saber qual é a tua necessidade em termos, se você tem mais dor ou você tem mais emocional. E aí ele vai te receitar um óleo com, por exemplo, 10% do canabidiol. O que é 10%? Você tem tipo 7% de CBD e 3% de THC, em média, tá? Ou 6 e 3, assim vai. E aí são gotas que você toma sublinguais, tá? Em que você vai tomar às vezes de manhã, às vezes à noite. Essa gota ela vai cair na tua circulação e vai fazer todo o efeito. Qual é, por exemplo, quem toma muito remédio para dormir, insônia, muito usado para insônia. A pessoa que tem insônia toma um remédio lá, não vou falar o nome agora, mas assim, esses que vocês já conhecem, tá? Qual o efeito desse remédio? Quimicamente, ele vai fazer uma atuação no neurotransmissor, porque um neurônio conversa com o outro, tá? Eles se interrelacionam através do neurotransmissor. Esse remédio químico vai fazer esse alopático, né? Vai fazer essa função quimicamente falando. Vai te dar efeitos colaterais. No caso do óleo de cannabis, não. Ele vai fazer essa relação fitoterápica, né? Como por ser uma planta, a atuação dela é similar ao do remédio com um efeito colateral inexistente. E aí você vai fazendo esse tratamento. Por exemplo, você falou de Alzheimer, né? Mesmo em casos que já estão mais moderados para mais avançados, que a pessoa realmente já teve uma perda significativa de memória, pode, de repente, dar uma barrada na progressão? No Alzheimer, normalmente você estabiliza. Não, a gente nem pretende, mas é porque, assim, é muito triste você ver que a pessoa, por exemplo, ela esquece como faz para comer, por exemplo. Acontece né? mesmo. E é muito triste, assim, você vê que a pessoa, tipo, tem que pôr sonda, arranca sonda. Então, assim, para dar qualidade de vida para esse paciente. Tem casos, até você está falando, tem casos até de a pessoa... não melhorar, mas ela estava num processo de decadência, tá? Não conseguia fazer muitas coisas e consegue já... Algumas coisas ela consegue fazer, dar uma melhoradinha. Não é que fica boa, mas... Não, mas assim, é porque assim, a gente estava... Nós temos, né, uma pessoa muito próxima que está com Alzheimer e tal, e assim, foi interessante porque no sábado a família estava aventando a possibilidade do canabidiol, só que as pessoas têm uma ideia que é muito inacessível financeiramente. Nesse esquema que você trabalha, enfim, você acha que é mais acessível para conseguir o óleo? É muito caro? Olha, eu vou dar uma ideia de preço, vai. É um vidrinho hoje, com 20 ml, tá? Que teoricamente, depende de quanto você vai tomar, mas acho que dá para um mês e pouquinho. Deve estar numa faixa aí de, se você comprar 4 vidrinhos, uns R$800. Mas acho que era isso mesmo, do mais concentrado, isso com 10%, que é o ideal, né? Você comprar com 10% de canabidiol, você vai tomar 5 gotinhas. Os 4 vidrinhos por R$800? Isso. Porque se você comprar um só, vai ser 300. Se você comprar um só, vai ser 300. Aí no pacote, ele acaba, porque é volume, lógico. né? Lógico. Agora, tem muita gente, vou comprar um para experimentar. Eu não aconselho. Por quê? Porque o teu organismo ele tem um tempo de adaptação. Lógico. Então, eu tomei um mês. Esse meu amigo que incorporou lá o preto velho, ele está tomando, ele tem tremor essencial. E para ele está sendo muito bom. Mas o que eu falei, olha, você tem que tomar, não é um mês só. Ele comprou 4 vidrinhos. Por quê? Porque o teu corpo vai adaptando, vai ajeitando. Depois você pode até diminuir, de repente, porque mais para frente melhorei e tal. Essa associação, eles têm um pessoal qualificado para te dar todo o suporte, tá? Tem médicos, tem uma série de pessoas que dão... Tem que ser uma coisa bem responsável. Sim, né? Sim. E aí você faz esse tratamento e aí depois você vai quantificar como é que foi o resultado, tá? Mas assim, historicamente é muito bom. No Brasil agora, porque você tem muita gente, eu vejo muita gente tem... preconceito, né? Acha que bem estigmatizado. O próprio médico, né? Porque, por exemplo, nesse caso específico, assim, o que a pessoa pensa é assim, se a pessoa tiver uma intercorrência, ela vai no neurologista que acompanha e vai falar do canabidiol, aí já... Então, é complicado isso, né? Porque se você tem um médico seu, um médico particular é uma coisa, mas se você vai num médico do convênio, por exemplo, você tá atrelado àquilo. Então, tipo, muitas vezes a pessoa deixa de fazer, eu entendo, mas... Também, além disso, tem
um preconceito, Tem, uma estigmatização. Está muito relacionado com o vício da droga. Não tem nada a ver, porque o componente é uma coisa medicinal, né? Então, assim... Na realidade, quando você coloca a flor, né? Que o pessoal vai usar como parte ilícita, você está absorvendo, aquilo vai direto para o pulmão, e é uma quantidade enorme de canabidiol que você está absorvendo, mas não como óleo. Então, por isso que o cara fica, né? Que dá o efeito que dá, porque é uma quantidade muito grande, né? Que você está fumando e que ele vai pro pulmão, né? Inalável, descontrolado. Direto, exatamente. Agora, na base de óleo, isso você tem a nível mundial, já está consolidado. Está super bem estabelecido, né? Muito legal. E, Nestor, quem quiser entrar em contato com você, se interessou por algum dos temas, quer fazer um tratamento, onde encontra? Você tem um Instagram? Eu tenho um Instagram. Espaço Terapêutico Nestor Pazos. Eu tenho o meu WhatsApp, tá? Que é 11... A gente vai deixar aqui também. Tá? 11-999-806612. Eu gostaria que quem tiver interesse nesse nosso ambulatório, né? De medicina tradicional chinesa, tá aberto, tá? São poucas vagas, porque a gente está começando e não quer fazer nada, né, astronômico. Então, é um valor interessante, né? A gente está trabalhando com R$80. Nossa, fantástico. Tá? Então, você pega uma consulta hoje de medicina tradicional chinesa, é R$150 a R$200 pelo mesmo tempo. Aliás, a vantagem nossa lá é que você está com 4 terapeutas com 4 ferramentas. Nossa, o nosso foco é a medicina tradicional chinesa, mas sempre tem um escape, né? Para algum canto, né? Então, eu acho legal isso. Então, quem quiser conversar comigo, pode ter o meu site também, nestorpazos.com.br. Toda semana eu publico blogs, né, sobre assuntos diversos do meu dia a dia, né, sobre cada semana. Hoje, até essa semana, eu publiquei um que é assim, com os médicos, né, que muitos médicos hoje da alopatia, médicos ocidentais que a gente chama, estão indicando a medicina tradicional chinesa, porque eles estão se inteirando do que acontece. Então, que não é uma concorrência. Uma coisa, você continua tomando remédio. Né? Você vai continuar tomando o teu remédio normal. Só que, por exemplo, o baço para medicina ocidental não é conhecido. Né? Então, e aí ele fala, não, tudo bem, vai lá, faz. E aí a gente tem uma interação. Então, eu publiquei uma matéria sobre isso, né? Que as coisas hoje, a tendência é elas se entrelaçarem, né? Não tem isso é bom, aquilo é bom, não. Tudo é bom dentro de um contexto que todo... Não, e hoje, assim, tem muito trabalho científico, porque o SUS, né, tem até o manual de práticas integrativas, né? Então, hoje, todas essas ciências, gente, são ciências milenares. Não adianta a gente achar que, nossa, agora a nossa que é ótima, né? E são coisas que deram certo por anos e anos, né? 4.000 anos. 4.000 anos. Então, a gente não pode ignorar, né? Na realidade, antigamente, era o que valia, né? Se você pegar a história, a coisa começou com as famílias, né? Das farmacêuticas, que eles têm uma história... Mas, assim, uma das famílias que começou, ele estava à beira da morte... da família, e ele colocou técnicos para estudar um produto para ele se salvar. Tá? E aí eles chegaram no remédio, né? E como ele gastou muito dinheiro para isso, eu falei assim, pô, tenho toda uma estrutura, se eu começar a fazer remédio nesse sentido. E aí começou a indústria farmacêutica. E aí a indústria oriental, o oriental foi meio que jogado de lado. E aí a medicina tem 500 anos, né? Que é da época do... Alopática, acho que Hipócrates, né? Eu não lembro quem que é o mentor é um grego que começou com essa parte toda da medicina e virou um comércio, na realidade. Tanto que os médicos hoje ele ganha para indicar, então é todo um sistema, né? Então, mas é isso, os caminhos estão disponíveis, né? São vários. E a gente está aí para que puder ajudar. Legal, muito né? bom. Foi muito bom. Foi muito legal. Agradecer demais você, né? Eu que agradeço a oportunidade. Legal, vai ajudar muita gente, com né? Então, se certeza. você tem, gente, aquele grupo da família, aquela pessoa que está com dor, está com ansiedade, está com Alzheimer, gente, é uma doença tão triste, sabe? Então, manda, porque é uma esperança. Eu acho que, assim, né? Você pelo menos poder dar qualidade de vida para a pessoa poder se alimentar, né? Enfim, dormir, interagir de alguma forma com a família, eu acho que sempre vale a pena. Muito a pena. Né?
E também agradecer quem esteve com a gente, Com né? certeza, pessoal. Hoje agradecer nosso público que está sempre presente. Com certeza. E relembrando, para se inscrever no canal é muito importante. Sim, pessoal. Deixar aquele comentário, compartilhar nos grupos. Indicar, né? Eu acho que assim, a gente gosta muito de receber indicação de convidados, porque às vezes é uma pessoa que você conhece, que você acha que, né, tem sintonia com a nossa linha de trabalho. Por que não, né? A gente gosta muito de receber, porque nós somos as primeiras a aprender aqui. Com certeza. Agradecer também, falar dos nossos patrocinadores, com certeza, né, Rê? Com certeza. 3 Irmãs Cortinas. Sim, entra lá no nosso Instagram, 3 Irmãs Cortinas. Tem muita dica de decoração, Nossa, a gente fala de casa fantástico. bonita, de conforto, porque de eu acho que assim, né? Ele falou muito dessa questão também de você se sentir bem. Eu acho que o ambiente onde você está inserido é muito importante, né? Um ambiente que você pode descansar, que você pode entrar em contato com a sua espiritualidade. Então, assim, sem bagunça, vamos colocar uma cortina nova, sem gente, ácaro, tem tanta coisa linda né? lá. E tudo muito lindo. E também falar um pouquinho da nutrição, né? Eu acho que até eu fiz uma pós-graduação há um tempo atrás que tinha toda essa parte integrativa, falava também da nutrição segundo a medicina chinesa. Então, assim, por que não, né? De repente você está fazendo um acompanhamento nutricional, por que não associar, né? Então a gente tem muito essa abertura. Muitas vezes a pessoa vem, né, com a assistência de uma pessoa, de um terapeuta, por que não associar as duas coisas? É plenamente possível a gente fazer um trabalho associado. Então entra lá no nosso Instagram, @RenataJudicinutri. O Diego está colocando também, nós temos os livros de receitas, nós temos o curso também sobre a estratégia de baixo carboidrato, a low carb, né? Então, se você tem lipedema, enfim, a gente atende aí toda a parte de adultos, né? É isso aí. Muito obrigada, Nestor. Eu que Até a agradeço. próxima, tem muita coisa aí pra gente falar. Legal. Outra oportunidade. Obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.